recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Pai, nós queremos entregar em tuas mãos tudo aquilo que for feito aqui nesta noite. Meu Pai, Deus, meu Pai do louvor, que venha chegar até o trono da tua graça. Recebe a adoração nesta noite. Libera, meu Pai, o céu aqui nesta noite. Que seja algo sobrenatural. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, Senhor. Que haja intervenção do Senhor em cada canto dessa cidade, em cada canto desta terra. Que haja, meu Deus, o fluir do Senhor, uma palavra liberada de vida, uma palavra liberada de cura, uma palavra liberada, meu Pai, ao qual todas as enfermidades, todo levante do inimigo venha cair por terra, porque o Senhor é grande e poderoso, o Senhor é exaltado, e por isso, meu Pai, nós te entregamos este culto em tuas mãos e lhe pedimos, Senhor, haja em favor de nós, de cada um que entrou por aquela porta, Senhor, que não venha sair daqui do mesmo jeito, mas venha sair daqui renovado, Pai, transformado, Senhor, que a tua palavra seja uma palavra rema, uma palavra, meu Deus, de vida, que venha liberar libertação, que venha liberar, Senhor, palavras que venham trazer ânimo àquele que se encontra abatido. Pai, nós lhe pedimos, nós queremos mais do Senhor sobre nós, que nós venhamos nos diminuir para que o teu reino cresça, para que a tua palavra cresça. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Entregamos, Senhor, cada ministério da tua igreja em tuas mãos. Entregamos cada líder, cada anfitrião, cada supervisor, cada líder infantil, cada célula, Senhor. Nós lhe pedimos que esse seja um ano, meu Pai, de recomeço. Um ano, meu Pai, que nós vamos ver o agir do Senhor, principalmente em cada um de nós. Que nós vamos ser renovados pela tua palavra. Que nós vamos ser, meu Pai, levantados pelo poder que há no teu nome. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Davidson, pela vida da pastora Laiana, pela vida do Gabriel, Senhor. Lhe pedimos que o Senhor, meu Pai, a cada dia libera sobre a vida deles, meu Pai, toda sorte de bênção, todos os sonhos, todos os projetos dos teus filhos, que o Senhor venha alcançar o coração deles a cada dia, Pai, e que eles venham ver a obra do Senhor sendo feita aqui neste lugar. Senhor, Tu és santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! Bem-vindo, igreja, ao primeiro culto dominical 2021. Quantos estão aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor? Amém? Então vamos cantar nessa noite, vem, Senhor, em que estamos reunidos como igreja. Amém? Amém.
A graça e a paz seja sobre a vida de cada um, amém? Glória a Deus. Todo mundo bem aí? Preparado para 2021? Aleluia. Então vamos ver se vocês estão preparados. Esse é um momento maravilhoso, onde o Espírito de Deus vai falar no meio do teu coração, a qual nós estamos preparados diante do Senhor para o momento do dízimos e oferta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso aí está dando para ver que o reino do Senhor vai expandir em 2021. Aleluia! O Tari falou que eu estou ensaiando a igreja. Abra tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se estiver ensaiando para a igreja estar preparada, isso é maravilhoso. Aleluia! Em nome de Jesus. Está preparado ao encontro de Cristo, amém? Lucas 19 diz assim a santa e eterna palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Essa passagem aqui, meus irmãos, está falando de um homem que não conhecia Jesus, não conhecia a graça, era um homem que era cobrador de impostos, e um homem que ele fraudava muitas pessoas daquela época. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus havia de passar naquele lugar ali, o que ele fez? Ele era de pouca estatura, por causa da multidão, ele subiu a uma árvore. E ele subiu a árvore e Jesus avistou ele. Não que Jesus não poderia estar aí na multidão, porque Jesus já havia visto ele no meio da multidão. Mas quando Jesus viu ele sobre aquela árvore, Jesus falou: desce, porque eu vou repousar na tua casa hoje. E olha quando Jesus entra no coração do homem. Aí quando Jesus entra ali na casa daquele homem, antes de Jesus começar a falar algo para ele, ele já disse para Jesus: se ele tiver defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Ele falou que ele ia dividir, pegar os bens dele e dividir aos pobres. Irmãos, o que eu entendo com essa passagem? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a caminhar, quando Ele entra dentro de nós, nós começamos a entender esse propósito do reino de Deus que precisa ser expandido nessa terra. Porque eu acho que, como eu, muitos aqui, ó, o pastor Júlio está ali, glória a Deus, esposa, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quando eu falo por mim, acredito que quase todos aqui que entregou a vida para Jesus depois, não nasceu no berço evangélico, talvez viveu o que eu vivi. Eu, antes de me converter, quantas vezes eu falava sobre isso, dízimo, oferta, entregar dinheiro para a igreja. Eu entendi que eu estava entregando, as pessoas entregavam era para o pastor, né? A minha esposa era, né, a gente namorava na época, né, Adriana? Eu falava com ela depois, eu falava com ela assim: Adriana, esse dinheiro que ela, né, caminhou um tempo, né, só depois ela passou, mas glória a Deus, ela reconciliou com o Senhor novamente. Mas naquele tempo eu falava com ela: Nossa, esse dinheiro que você estava levando para o pastor, se você tivesse juntado, a gente estava com muito.
Não era isso, André? Misericórdia, irmãos. Mas quando Deus entra dentro de um homem, faz morada nele, ele começa a ser templo de Deus, começa a viver sendo templo de Deus nessa terra. Casa de oração. Irmãos, a vida é transformada como esse homem aqui, na mesma hora foi transformado. Ele já entendeu que o dinheiro que ele tinha, os bens que ele tinha, já não era mais aquilo para essa terra mais, mas era para o reino de Deus. E que eu e você possamos entender isso. Talvez você tenha uma dificuldade para isso, talvez você está caminhando há tanto tempo na igreja, mas tem essa dificuldade de entender o que é o dízimo, o que é a oferta. Para que é esse dinheiro que é entrado na igreja? Para qual o fundamento que ele serve? E nós precisamos entender que cada centavo que entra, ele é para o reino do Senhor. Amém? E por isso, nesta hora, com muita alegria, você entendendo isso, é um momento com o coração alegre, com o coração de liberalidade, você entender e entregar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. Talvez você não venha preparado, tenha aqui as nossas contas, né? Você tem a oportunidade de fazer isso através de uma transferência, né? Através de um depósito bancário. E você fazendo isso, é importante você enviar o comprovante ao pastor David, à pastora Laiana, porque quando você faz isso, não para ele saber quanto você ofertou, quanto você dizimou, mas porque precisa, né? E nós temos uma ata e precisa desse fechamento, né? Então é importante você enviar esse comprovante para eles. E se você não vem preparado assim, também temos os diáconos ali, vocês podem procurar eles estão prontos para receber vocês com alegria, para que vocês possam entregar através do débito automático na maquininha ali, seu dízimo, sua oferta. Amém? No nome de Jesus. Então agora com muita alegria, enquanto a equipe de louvor vai ministrar mais uma canção, adoremos ao Senhor por dízimos e ofertas. Hoje é dia de primícia, irmãos. Aleluia, obrigado, pastor. Irmãos, hoje é dia de primícia também, né? Nosso primeiro culto do ano. Aleluia! E é o primeiro culto de primícia. E está aqui a caixa da bênção, amém? E essa caixa aqui, irmãos, é onde tem recebido as suas doações dos alimentos não perecíveis. E quando você traz aqui, você pode ter certeza, famílias têm sido abençoadas através da disponibilidade do teu coração de ofertar o alimento não perecível. Então, primeiro você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, e depois disso você pode estar trazendo aqui. Amém? Em nome de Jesus, o seu alimento não perecível e ofertado aqui na caixa. Em nome de Jesus. Tu és a minha porção.
Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Deus. Obrigado, Deus, pela fidelidade da tua igreja, por esse coração, Pai, alegre de ofertar e dizimar na tua casa. Senhor, por esses alimentos, ó Pai, que foram depositados aqui nesta noite. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, por tudo. Senhor, minha oração é que a cada dia deste ano de 2021 venha ver no lar de cada um, meu Pai, ausência de necessidade. Que meus irmãos, ó Pai, possam passar em cada dia te louvando. E se vier as lutas, se vier as tribulações, que eles venham entender que ainda assim o Senhor está com eles, ó Pai. Como essa canção que acabamos de adorar o Senhor nesta hora. Senhor, no nome de Jesus eu oro, Pai, por aqueles que vão administrar esses recursos. Que eles sejam, meu Pai, cheios do Espírito Santo do Senhor, para conduzir a obra do Senhor. Pai, te adoramos e te bendizemos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo na vida da tua igreja. Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Tem alguém nos visitando aqui essa noite? Dá um tchauzinho aí. Alguém nos visitando? Não? Amém. Glória a Deus. Dá um tchauzinho aí alto, todo mundo te vê. Glória a Deus, sejam bem-vindos. O Senhor abençoe. Vocês ficam Amém? Sim, seus avisos. Gente, quarta-feira nós temos oração, nós temos orado aqui às 20 horas, né? Então, enquanto nós ainda não voltamos com o culto mergulhados, não fica em casa. Vem orar. Mas por que eu tenho que ir orar na igreja? Eu podia orar na minha casa. Poderia. Mas a palavra diz assim, que onde estão reunidos os irmãos, é com bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vem orar na igreja. Nós somos um só corpo. Oramos a um só Senhor, uma só fé. Então vem quarta-feira orar com a gente. E depois de comer muito nas festas de final de ano, né? E muita besteira, Comunidade Informa, o projeto, né? Nosso projeto está de volta na terça-feira às 20 horas e sábado às 8 horas da manhã. A foto aqui, gente, só tem mulher, mas o projeto não é exclusivo de mulher. Então os homens podem vir malhar também, tá bom? Nós entendemos que precisamos cuidar do nosso corpo. Então você pode vir com a Tati e a Cissa terça-feira às 20 horas. Se você ainda não conhece o projeto, vem para conhecer o projeto que é bem legal. Amém? Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, pelo privilégio de compartilharmos a palavra do Senhor. Deus, que no nome de Jesus, essa palavra venha gerar dentro de nós transformação, desejo de mudança. Venha gerar uma inquietude tão grande dentro de nós, que nos impulsione à mudança. Nós oramos te entregando esse momento. Que a semente venha a ser lançada e que ela venha cair em terra boa. Que Satanás não possa roubar nada da atenção dos meus irmãos, sejam aqueles que estão aqui presentes ou aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Mas que o Senhor, o Espírito Santo, venha vivificar essa palavra dentro de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós começamos, né, o ano. Quem estava no culto da virada? Gente, foi muito legal. Foi, amei. Foi bênção demais. Hoje eu estava falando com uma irmã. Acho que desde que eu me conheço como gente, um ano apenas eu não virei da igreja. E assim,
acho tão gostoso, é tão bom, né, começar o ano junto com os irmãos, essa festa toda, né, e foi muito bom. E o ano, ele, quando começa um novo ano, vem dentro de nós assim, parece que traz um impulso novo, um desejo de mudança, parece um renovo de fé, de esperança, uma sensação de que agora vai dar certo. Depois de um ano tão pesado para alguns, né, que foi, para a maioria, na verdade, que foi o ano de 2020, nós recebemos uma palavra, né, e eu creio uma palavra profética do nosso pastor Márcio, de que 2021 seria o ano do recomeço. E quando nós pensamos nisso, né, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite a história de um homem que pode realmente, assim, trazer para você essa esperança, muito mais do que um desejo, mas uma fé de recomeço, né? E eu queria compartilhar com você hoje a história do apóstolo Pedro, um pouco da história do apóstolo Pedro. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Amém. Aconteceu que, ao apertar uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Isso, fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Irmãos, Pedro já conhecia Jesus. Se você voltar um pouco na história, você vai ver que antes desse texto, né, que tem o título aí na minha Bíblia de A Pesca Maravilhosa, Jesus, ele já havia curado a sogra de Pedro. Então, Pedro talvez já tivesse essa noção de que Jesus podia fazer alguns milagres, de que Jesus era sábio com as palavras, era um mestre, conhecedor das Escrituras. Mas aqui, nesse momento, onde Jesus ele faz a primeira ministração dele ao ar livre, antes Jesus estava ensinando na sinagoga, mas agora Jesus vai para fora, ensinar as multidões. E ele escolhe o barco de Pedro para como púlpito ali para ele ensinar as pessoas. E nesse momento é como se Jesus ele estivesse entrando no mundo de Pedro. O mundo de Pedro é o mundo da pesca. Ele era um pescador, talvez um homem simples. E Jesus então ele faz um milagre naquilo que Pedro estava enxergando, que fazia parte do cotidiano de Pedro. É tão legal quando a gente pensa assim, né? Talvez por conhecer já
um pouco sobre Jesus, Jesus fala assim: lança as redes, Pedro. Aí, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas sobre a sua palavra, apesar do meu conhecimento falar que não vai dar certo, apesar da minha razão falar que não adianta, não vai dar para pescar nada, que hoje foi dia perdido, sobre a sua palavra, eu lançarei as redes. Pedro aceita o comando em obediência. E a obediência, meus irmãos, é o que nós aprendemos do nosso pastor Márcio. A obediência gera bênção. Porque foi essa obediência que fez Pedro lançar as redes novamente, que permitiu com que ele visse o milagre e recebesse essa pesca maravilhosa. Tantos peixes, que as redes se rompiam. Mas não é isso que marca Pedro. Talvez todo mundo ficou admirado com isso ali, mas eu quero que você volte comigo no versículo 8, que diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro não disse: Senhor, obrigado pelo milagre. Senhor, obrigado. Nossa, que tanto de peixe. Senhor, nossa, o dia não foi perdido, o dia de trabalho está ganho. Não. O milagre, na verdade, despertou em Pedro a consciência do quanto Pedro era pecador. E isso é tão bonito porque talvez nós estejamos orando por um milagre, a gente deseja um encontro com Jesus e a gente espera que esse encontro com Jesus gere paz, gere prosperidade, gere tantas coisas. Mas quando a gente pega nos relatos bíblicos, o encontro com Deus, o encontro com Cristo, ele gera em nós, na verdade, é a consciência de quanto nós somos pecadores. O encontro com Cristo, ele gera em nós a consciência de quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós somos maus. Você vai ver isso na história de grandes homens de Deus. Quando, por exemplo, Moisés se depara com a sarça ardente, quando Deus começa a falar com ele, o que Moisés percebe? Deus fala com ele: põe a mão no peito, olha a sua mão agora, e revela para ele a lepra que existia dentro dele. Quando Isaías ele recebe uma revelação de Deus, ele diz: ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios. Quando a gente pensa no próprio Pedro aqui, ao se deparar com um milagre, as palavras dele não são de gratidão, as palavras dele são de arrependimento. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, que ao ver Jesus, Paulo se depara com o quanto ele era pecador. Então, meu irmão, nós precisamos orar. Precisamos orar para que nesse encontro com Cristo a gente tenha consciência da nossa real condição, do quanto nós somos pecadores. Não, mas eu já estou na igreja, meu irmão, continuamos dependendo de Deus. Muito mais. O que nos difere agora é que nós temos consciência da nossa situação, nós sabemos o quanto dependemos de Deus. E o mais bonito nesse texto é que, mesmo Jesus era homem, mas também era Deus, 100% homem, 100% Deus. Então Jesus era santo. E Pedro estava certo ao dizer que ele era pecador, que Pedro era pecador. Mesmo assim, o que Jesus diz para ele: Pedro, vem e segue, porque você vai se tornar pescador de homens daqui para frente. Jesus ele rejeita o pedido de repulsa de Pedro para dar para Pedro um novo começo na vida de Pedro. Um marco se levanta aqui na vida de Pedro. E é tão bonito a gente pensar nisso, porque nesse momento que Jesus começa a chamar os discípulos, ele estava revogando para si, o direito, a autoridade de discipulado
faziam isso. Mas Jesus, ele começa, então nesse momento, a ter essa autoridade para falar com as pessoas: olha, deixa tudo que você tem e me segue. Quem que era da turma Talmidinho? Biana? Biana ou Paulinho? Biana. Biana era da turma Talmidinho lá do Carisma. E um dia eu sempre lia isso na Bíblia enquanto mais nova, e isso ficava martelando na minha cabeça quando eu via o chamado dos discípulos e Jesus passava e falava assim: vem, me segue. E as pessoas deixavam tudo e seguiam. E eu ficava pensando: Senhor, mas se fosse comigo, eu ia falar assim: não, Deus, mas eu tenho que falar com meu pai, que eu estou indo. Ele dizia: mas é porque eu tenho escola, eu tenho faculdade, eu tenho meu trabalho. E talvez eu falaria tantas coisas, e eu sempre me maravilhei com isso. Tipo, Jesus só falou: vem, me segue. As pessoas deixavam tudo só para seguir Jesus. Como? Por quê? Tipo assim, não só porque ele era Jesus, mas o que mais havia nisso? E foi quando eu conheci a história, né? Eu li um pouco sobre a história dos talmidinhos. Os mestres, eles escolhiam os seus discípulos, os seus talmidinhos, as pessoas que eles iam ensinar. E digamos assim, eles iam pegar quem? Os mais inteligentes, aqueles que iam conseguir aprender alguma coisa para futuramente se tornar mestres também. Mas quando a gente pensa nos discípulos de Jesus, isso acontecia quando muito novos ainda, enquanto adolescentes, enquanto juniores, adolescentes. Mas alguns não eram escolhidos. Então eles viviam uma vida fora da sinagoga, com outras tarefas. E Pedro e os demais discípulos de Jesus certamente estavam nesse time dos que foram rejeitados, dos que não foram escolhidos. Quando Jesus, enquanto mestre, diz para eles: vem e me segue, é como se Jesus estivesse dando para eles uma nova oportunidade. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, você não foi escolhido na sua época, mas você não foi escolhido pelos homens, mas eu estou escolhendo você agora. Eu estou escolhendo você para ser o meu discípulo. Eu estou escolhendo você para seguir os meus passos. Eu estou escolhendo você para ser próximo de mim. Eu estou escolhendo você para andar tão perto, tão junto comigo, mesmo que você tenha sido rejeitado lá atrás. A sua oportunidade não passou lá atrás. Eu estou escolhendo você agora. Por isso as pessoas deixavam, os discípulos deixaram tudo para poder seguir a Jesus. Eles foram discípulos, mas aos olhos humanos, discípulos fora do tempo. Mas aos olhos de Deus, eles foram chamados no tempo certo, no momento certo, com o mestre certo, para mudar a história. Porque se nós pensarmos em todos esses homens, eles mudaram a história caminhando com Jesus. Pedro aceita o chamado, então, deixa tudo e segue Jesus. Você vê, meu irmão, se você continuar lendo o texto aqui, fala alguma coisa dos peixes? Fala nada. Não falou assim: Pedro foi lá, guardou os peixes, Pedro foi lá, passou os peixes para alguém vender. Não fala nada. Sabe por quê? O que eu entendo nessa parte do texto, Pedro, ele não quer mais a bênção, ele não quer o milagre. Assim, o milagre, a bênção, ela perde o sentido diante do abençoador. Não faz sentido eu ter a bênção se eu posso ter um relacionamento com o abençoador. Não faz sentido eu apenas pegar os peixes e viver um momento se eu posso me relacionar com aquele que faz o milagre, se eu posso conhecer na intimidade aquele que faz o milagre. E é isso que muda a história de Pedro. O milagre sem o abençoador é inútil. Meu irmão, você pode orar e pedir uma bênção de Deus, você pode orar, e muitas vezes Deus vai conceder essa bênção. Mas o que Deus mais deseja é estabelecer um relacionamento íntimo com você. O que Deus deseja realmente é revelar
o coração dele para você. É muito mais do que uma bênção de momento. É que você caminhe nos preceitos dele. É que você caminhe na palavra dele. Nós sabemos a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que o Senhor deseja para você. Quando nós ainda paramos para pensar em Pedro, em toda a sua caminhada, em toda a sua história, a gente vê que Pedro é um homem de atitude pendular. Uma hora ele está aqui, outra hora ele já mudou de ideia. O que a gente vê? Pedro tem um temperamento forte, impulsivo. A gente vê alguns exemplos na palavra de Deus, quando, por exemplo, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E o que Pedro fala? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Todos os discípulos lá numa boa, Pedro, ele tem que causar, né? É aquele cara que chega para marcar mesmo. O Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Jesus fala assim: olha, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro já muda a atitude pendular de Pedro. Não, Senhor, não pode lavar os meus pés, não pode lavar minhas mãos, minha cabeça também. Nossa Deus, pode lavar tudo. Né? Você vai ver essa história lá em João 13. A gente vê Pedro dando um exemplo de fé tão grande pra gente, quando, né, ali no barco, o barco revolta ali no meio das ondas e tal, e aparece alguém andando sobre as águas, os discípulos desesperados, olha, é um fantasma, e todo mundo com medo. Jesus fala assim: sou eu. Aí Pedro fala: seu Senhor. Gente, é sempre o Pedro, o impulsivo para falar e tomar a frente. Pedro fala: seu Senhor, então manda eu ir ter contigo e andar sobre as águas também. Pedro vai, mete o pé e anda nas águas. Olha que ousadia. Mas o mesmo Pedro que teve essa ousadia para meter o pé e andar em cima das águas, foi o Pedro que pouco depois afundou, mas que clamou pela misericórdia do Salvador. Está lá em Mateus capítulo 14, essa história. No outro momento, né, da história de Pedro, Jesus fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos vão dizer: olha, alguns dizem que você é Elias, outros. Pedro rapidinho fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ó, sabe assim, eu imagino Pedro igual assim, na sala de aula, a professora faz uma pergunta, aí aquele menino esquece sempre de responder: deixa eu. Aí acho que Pedro assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esperando Jesus falar assim: parabéns, Pedro, certa resposta. Ó, você brilhou, estrelinha, nota 10. Jesus fala para Pedro assim: o que você falou, Pedro, foi o Espírito Santo que revelou para você. Acho que Jesus está assim, um pouquinho colocando Pedro no lugar dele. É a revelação do Espírito dele, não é de você. Então, logo depois, nessa mesma história, Jesus vai falar que ele seria crucificado, que ele seria morto. Aí Pedro fala assim: não, você não pode passar por isso, Jesus. Ele tenta dissuadir Jesus da cruz, ele tenta fazer Jesus desistir da cruz. Então Pedro é esse cara cheio de altos e baixos. Pedro é um cara que vai falar com Jesus assim: eu nunca te abandonarei. Nunca. Mas ali no Getsemane, o que acontece? Pedro dá no pé também, foge com os outros discípulos. E mais para frente, mesmo sendo avisado por Jesus, o que Pedro faz? Nega Jesus 3 vezes. Não nega Jesus uma vez, ele nega Jesus 3 vezes. E talvez esse seja o ponto mais baixo da vida de Pedro. Eu convido você a abrir em Lucas capítulo 22, os versículos 31 a 34.
palavra diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus está falando assim: Pedro, você tem que converter ainda, Pedro. Você ainda tem que amadurecer. Pedro falou assim: que isso? Eu estou pronto para ir tanto para a prisão quanto para a morte. Mas, versículo 34, Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Versículo 60. A partir do 54, você pode ler toda a história de quando Pedro negou Jesus, mas o versículo 60 ao 62 diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meu irmão, eu leio esse texto e fico imaginando como foi o olhar de Jesus para Pedro. Não consigo imaginar que foi um olhar de acusação, um olhar lançando peso, um olhar tipo: te avisei, te falei que isso ia acontecer. Não consigo imaginar como esse tipo de olhar. Mas eu imagino um olhar de tanto amor, que chegou a constranger o coração de Pedro. Um olhar que provocou em Pedro uma dor tão grande, uma vergonha tão grande. Tipo, eu fui avisado. Eu que falei que amava. E olha o que eu fiz. Eu que falei que estaria pronto para ir para a prisão. Eu que falei, talvez as coisas fossem repassando na cabeça de Pedro. Eu imagino talvez o diabo mostrando, lançando a culpa sobre Pedro. Mas aquele olhar de Jesus fez toda a diferença, porque mostrou para Pedro também uma esperança. Quantos de nós não pecamos, vacilamos, sentimos que decepcionamos a Deus? Mas a verdade, meu irmão, é que nós não podemos decepcionar a Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele já conhece cada um dos seus dias. Deus conhece cada um dos seus dias. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Nós precisamos apenas nos lembrar de que esse olhar está disponível para nós também. Nós precisamos nos lembrar que Deus é um Deus de recomeços. Vamos continuar na história de Pedro. Agora você vai abrir lá em João, capítulo 21. Um texto maior agora, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 19. Vamos lá até o 14 primeiro. Diz assim as Escrituras: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não.
Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Daqui a pouco a gente vê os outros versículos. O que a gente vê aqui? Pedro volta à pesca. Pedro volta às suas raízes, aquilo que ele sabia fazer. Ele andou 3 anos com Jesus, mas Jesus havia morrido, então ele voltou à pesca. Aqui, essa é a terceira vez que Jesus havia se manifestado depois, que ele ressuscitou. Porém, nas outras vezes, Pedro viu Jesus, mas não teve um diálogo direto de Jesus e Pedro. E talvez Pedro pudesse ter se sentido assim: bom, ele ressuscitou, ele disse que isso aconteceria e aconteceu, mas talvez ele vai esperar os outros, talvez ele vai valorizar muito mais João, que ficou do lado dele o tempo todo. Mas para mim não tem jeito, eu neguei Jesus. O que eu fiz? Eu deixei Jesus na mão. Eu que falei que ia fazer e não fiz, eu não honrei a minha palavra. Meu irmão, muitas vezes isso acontece com a gente. Você se dispõe a servir no ministério, você vem para Jesus com uma paixão intensa de servir, de amar o Senhor acima de todas as coisas, e às vezes as situações te fazem se perder desse relacionamento. E talvez você fale assim: não, mas está tão difícil, acho que talvez não seja mais digno, talvez não dá para voltar àquela paixão do início, aquilo era um momento. Talvez você pense assim, talvez você ache que o dom que você exercia de ensino, como líder de célula, como líder no Kids, passou, foi um tempo que passou. Como ministro de louvor, passou. Mas o que eu quero te dizer nessa noite: o dom de Deus é irrevogável. Deus te deu um chamado. Dependia de você levantar, pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Aquilo que Deus te chamou, te capacitou para fazer, meu irmão, está aí dentro de você. Não pode ficar adormecido. Você não precisa se sentir culpado, desanimado e simplesmente deixar as coisas para trás. Não deixe o dom adormecido por frustrações, paixões, culpas, decepções. Mas eu tentei servir ao Senhor, mas eu fui mal compreendido. E aconteceu isso e aquilo. Meu irmão, supera, sabe por quê? Procura, conversa, busca cura. Porque o dom está ali, o talento foi entregue nas suas mãos. O que você vai oferecer naquele dia onde o Senhor voltar, como diz as Escrituras,
e te pedir o seu dom, o seu talento, perguntar o que você fez com o seu talento, você multiplicou? Ou você apenas enterrou ele para não perder, para ficar ali guardadinho? Para reativar Pedro, para fazer Pedro ter esse insight, para fazer Pedro entender o que estava acontecendo, Jesus parece voltar para lembrá-lo da sua consciência inicial como pecador e como dependente de Deus. Pedro e os discípulos vão pescar. Isso aconteceu lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa. Eles não conseguem pescar nada. Isso aconteceu lá também. Jesus fala: lancem de novo as redes. Também aconteceu lá. Então Jesus estava recriando um cenário para Pedro. Nós podemos aprender 3 coisas, 3 pontos aqui nesse milagre. A primeira coisa, com Jesus sempre há uma oportunidade de recomeço. Jesus, ele recria, na verdade, 2 cenários muito importantes na vida de Pedro: o da pesca maravilhosa, mas também o da fogueira, onde Pedro havia negado Jesus. Jesus recria esses 2 cenários, talvez para mostrar para Pedro assim: Pedro, eu não me esqueci do dia que eu te chamei, eu não esqueci que um dia você me negou, mas mesmo assim eu estou aqui para te oferecer uma oportunidade de recomeço. Jesus, ele não desiste dos seus. Jesus vai até Pedro, mesmo já tendo aparecido 2 outras vezes. Mesmo quando ele fala para as mulheres ali no túmulo, vai e avisa aos discípulos e a Pedro. Ele manda um recado para Pedro. Mas Jesus, ele vai tratar com Pedro na individualidade. E ele aparece aqui para mostrar para Pedro que Jesus não havia desistido dele. Da mesma forma, meu irmão, que ele não desiste de você. Ele não desiste de cada um de nós. Glória a Deus. Terceiro aprendizado: o segredo do recomeço está na sua base de apoio. Toda a história de Pedro vai mostrar um cara que confia demais em si mesmo, que faz, que acontece, que eu faço e eu vou com você, Jesus, e vamos fazer, vamos resolver. De um cara impulsivo. Mas o que nós vemos no primeiro milagre? Foram pegos vários peixinhos e as redes estavam se rompendo. Aqui foram pegos grandes peixes. Grandes peixes. E a palavra vai dizer: e as redes não se rompiam. A responsabilidade, talvez esses peixes grandes pudessem mostrar justamente isso para Pedro. A sua responsabilidade aqui vai ser maior, Pedro. Por quê? Porque Jesus vai voltar para o Pai. E Pedro vai ficar junto com os demais apóstolos para levar a palavra, para ensinar, para fazer os ensinamentos de Jesus perdurarem e chegarem até nós. A responsabilidade seria maior, mas Jesus está mostrando para ele que se, mesmo a responsabilidade sendo maior, se Pedro estivesse firmado em Cristo, as redes suportariam. As redes não se romperiam, as redes se tornam indestrutíveis. Meu irmão, assim é conosco. Quando nós fazemos, sabendo que não somos nós, mas é o Espírito Santo que opera em nós, que nós somos dependentes e sem Ele nós nada podemos fazer. É aí que as coisas dão certo. É aí que as coisas fluem, quando nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos. Eu vi tantos vídeos, tanta coisa, tanta gente falando assim: olha, o ano muda, mas não é uma mudança de ano que vai mudar a sua vida, é a sua atitude. A nossa atitude como cristãos, o que pode mudar a nossa vida é a gente se diminuir tanto para que Cristo cresça em nós. É isso que vai fazer a nossa vida diferente. Não é você se sentir mais empoderada, mais ousada, mais isso e mais aquilo. O que nos
realmente ter uma vida nova é deixar Cristo no trono, é tirar a nossa vontade, é deixar com que Ele escreva o recomeço que Ele deseja para nós. Vamos continuar a leitura no versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nesse texto aqui tem uma curiosidade, que a gente, no português, a gente não percebe. Mas a palavra amor, né, o verbo amor, ele é usado com duas expressões no grego, que é a palavra ágape e filéu. Ágape significa aquele amor intenso, amor verdadeiro. Filéu é como se fosse para nós aquele: eu gosto de você. É aquele amor mais simples, digamos assim. Mas o amor ágape é aquele amor que você tem tudo que é meu. Eu te amo demais. Mas o filéu é aquele amor que, sim, eu simpatizo, eu até gosto de você. E Jesus fala isso para Pedro: Pedro, você me ágape? Pedro, você me ama de verdade, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você, Pedro? Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu gosto de você. Irmãos, talvez não é porque Pedro não amasse a Deus. Talvez existia ali o peso da acusação, o peso da vergonha. Mas Jesus, ao falar todas essas coisas com Pedro, ele estava provocando, ele estava colocando a mão na ferida de Pedro para trazer cura. Pela terceira vez, Jesus pergunta, só que agora Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, você me filéu? A Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu. Por quê? Porque é como se Jesus falasse assim: não tá, Pedro, você só gosta de mim, né? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você, eu não te ágape, eu te filéu, eu simpatizo com você. Pedro, aquele cara que se dizia pronto para morrer na sua própria força, ele foi humilhado por toda essa situação. Tem uma canção que eu super recomendo, chama Canção de um Certo Pedro. Diz assim: só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Jesus estava rasgando o coração de Pedro, tocando a ferida de Pedro naquele momento, para trazer cura, para falar assim: Pedro, eu vou te tirar desse nível filéu e vou te trazer para o amor ágape.
E Jesus vai falar assim, olha, você, que quando mais moço, falava que ia morrer, falava que ia fazer acontecer na sua própria força. Pedro, eu vou te capacitar. E um dia, você vai realmente morrer por mim. Alguém vai te tomar pela mão. É isso que Jesus está falando no versículo 18. Quando você for mais velho, estenderás as mãos e outro te cindirá e te levará para onde não queres. A Bíblia não relata, mas a história conta que Pedro, ele foi crucificado, ele foi morto. Assim como a maioria dos outros apóstolos, exceção de João. Todos os outros apóstolos foram mortos. E Pedro, ao ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser morto como o Mestre, como Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, deixar o pessoal do equipe de louvor. Pedro, ele reconhece a sua incapacidade de amar, e então ele é capacitado a amar até a morte. Meu irmão, não importa o que você viveu até hoje, nós entramos no ano do recomeço, mas para você viver esse recomeço, a pergunta de Jesus para você é a mesma que ele fez para Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me agape? Tu me agape? Você me ama acima de todas as coisas? Você me ama acima dos seus sonhos? Acima dos seus desejos? Você me ama acima das suas vontades? Você me ama a ponto de aceitar tomar uma cruz e seguir? Você me ama até a morte? Você me ama a ponto de não desistir do seu casamento? Você me ama a ponto de não desistir do seu ministério, do seu chamado? Você me ama a ponto de continuar na caminhada? Você me ama a ponto de continuar os seus devocionais? Você me ama a ponto de valorizar a Escritura acima de todas as coisas?
que Ele deseja trazer ao seu coração. Talvez você se sinta pequeno, talvez você não se sinta preparado, mas eu quero que você cante esse refrão. Você vai cantar. Leva-me
ser recriado. O confronto precisa ser feito. E sabe quais são as feridas que precisam ser curadas? Ah, Deus, não queremos viver a mediocridade. Não queremos viver apenas de vir à igreja e assistir um culto. Queremos que a nossa vida seja esse culto. Queremos viver na intensidade da sua presença. Como diz a sua palavra, em novidade de vida. Novidade de vida, então é para ser diário. Esse encontro, essa intimidade é para ser diária. Que saia de nós, Senhor, e contagie outros. Que seja intenso. Que mude, Senhor, a nossa mente. Que mude as nossas atitudes. Que mude as nossas escolhas. Que o Senhor esteja realmente no topo, sendo o número 1. Nós vamos cantar mais uma vez. Guia-me em tudo eu te confio. Só o Senhor é digno de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor, ó Pai. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e a sua vida tem sido como a de Pedro. Talvez você começou bem, mas por causa de algumas coisas que no meio do caminho aconteceram na tua vida, você de lá para cá tem se escondido. E talvez você é um desses que está andando com Pedro. Talvez você é um desses que está buscando aí uma direção, está buscando uma resposta para a sua vida. E a resposta para mim, a resposta para a sua vida, ela só pode ser dada através da palavra de Deus. E você entrou aqui nessa noite, a palavra de Deus para você, ela é essa: vem e segue-me. A palavra dele para você nessa noite é essa: vem e segue-me. Talvez o que você precisa fazer nesta noite de hoje é justamente, meu irmão, chacoalhar
suas duas mãos sobre o teu coração e ora assim comigo, Senhor Jesus. Eu nessa noite ouvi a tua palavra e eu abro o meu coração e eu te recebo como o único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Jesus, eu que um dia estive em teus caminhos, mas por alguma razão eu me desviei dos teus caminhos. Mas hoje eu ouvi a tua palavra e eu volto aos teus caminhos. Se você é uma dessas duas pessoas que eu dizendo, Jesus, entra na minha vida, ou você orou dizendo, Jesus, eu quero voltar aos teus caminhos, aí aonde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, porque por um passo de fé eu gostaria que você saísse do teu lugar e essa aqui à frente. Essa aqui à frente, eu gostaria de orar pela tua vida. Você que entendeu, você que ouviu a voz de Deus nessa noite. Há um tempo novo para você, uma nova realidade para a tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, igreja. Existem algumas festas em que nós nos sentimos honrados porque as pessoas ali estão ali por nossa causa, levam um presente e têm prazer de nos abraçar. Mas se tem uma coisa que me faz parar e ficar pensando é quando ali no livro de Marcos, a Bíblia diz que quando a palavra de Deus encontra um coração de um homem, e nesse coração que essa palavra entra, esse coração, ele se envolve em arrependimento. Ele reconhece a grandeza de Deus. A palavra diz que por causa disso, o céu para. E nesse exato momento é dada uma festa. Por causa da sua atitude, há uma festa no céu agora a seu favor. Eu não te conheço. Eu não sei nada acerca da tua vida. Você poderia estar em muitos outros lugares, mas há um grito aqui dentro do teu coração. Há um grito aqui dentro do teu coração que o céu ouviu. O homem não ouviu, mas Deus ele ouviu. Há um grito aqui dentro do teu coração, e esse grito foi guiado pela pessoa do Espírito de Deus. E hoje, os céus estão se abrindo de sobre a sua vida. Hoje,
O Senhor, assim como Pedro, está estendendo a mão para você, está dizendo: vem, segue-me. Pai, no poder que há no nome de Jesus, nós desligamos da vida do Edmar agora toda ministração contrária, toda oração contrária. Nós repreendemos toda obra das trevas, meu Pai, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida dele, que caia por terra no poder que há no nome de Jesus. Nós religamos a vida dele ao trono do Senhor. Como ele disse aqui, ó Pai, ele o recebe como o único e suficiente Salvador da vida dele. Edmar, que o peso que estava sobre os seus ombros seja tirado nesta hora, porque o Deus que te trouxe neste lugar tem poder para perdoar pecados, tem poder para remover pecados, tem poder para recomeçar, restituir, restaurar cada área da tua vida. Eu te abençoo com a bendita e com a maravilhosa paz do Senhor. Eu quero declarar que aonde você colocar essas mãos, escute, você vai se tornar bem sucedido para o louvor da glória desse Deus. Apenas venha e segue Ele. Será que você pode dar glória aí? Você não veio para uma igreja, você veio para uma família. Olha aqui para mim. Eu vou contar até 3. Vou te pedir para você olhar para trás, você conhecer um pouquinho mais dessa família. 1, 2, 3. Sinta-se abraçado que em 2021, escute isso, que em 2021 você provoque o novo de Deus na tua vida, que em 2021, no nome de Jesus, você faça com que aqueles que estejam à sua volta respire diferente, e se você crê, dá glória aí. O pastor Márcio vai encerrar aqui com a bênção apostólica. Faz mão de conchinha assim, para receber que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a maravilhosa graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos viver o ano do recomeço. Quem crê, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus.